Meu nome é Odete Soares Macedo. Fui casado há 52 anos com Ataídes Rudil de Macedo, já falecida há uns anos atrás, quase 3 anos, faleceu, mas estava com muita fé no Senhor, estava tranquilo. Ele sempre dizia que do mundo as honras para mim perderam seu valor, e perderam mesmo para ele, que não estava mais podendo sair, não estava bem, já estava bem doente, e passou a estar com o Senhor, e morar com o Senhor. E com isso nós ficamos agora mais tristes, mais aborrecidos, mas com a graça de Deus a gente está acompanhando, está passando esses momentos. Fui membro da Casa de Oração de Oswaldo Cruz muitos anos. Fui muito bem recebida lá, muito ativa nas coisas de Deus, e sempre gostei de ouvir, falar e também de pensar nas coisas que o Senhor tem sempre provido para nós. E ao início dessa casa de oração aqui, nós já reunimos com os irmãos lá da Parede Fora de Cruz, e depois passamos a assistir com os irmãos de outros lugares, de Muriaé, e depois me casei, fui embora para São Paulo, depois voltamos novamente, daí uns anos, e trabalhamos na casa de oração em Muriaé e voltamos a trabalhar na casa de oração aqui em Juiz de Fora, quando mudamos para aqui. Mas me lembro da construção daqui, da casa de oração, que nós mesmos, as pessoas, homens da nossa igreja, da nossa casa de oração, o Ataídes Rodrigues Macedo, que era meu esposo, ele e outros irmãos iam para buscar madeira daquelas nas roças lá, e descia o caminhão para trazer para aqui para construir essa casa de oração. Aqui tinha alguns irmãos que já começando a moravam em uma casa alugada, estavam tratando de já iniciando a igreja. Eu me esqueci o nome. O Jardim do Sol. Tinha era alugado uma casa de perto, e os irmãos reuniam ali. E às vezes, algumas vezes, íamos também. Mas nós morávamos em Muriaé, né? Nós morávamos em São Paulo naquele tempo, mas já conhecia esse projeto aqui. Depois, nós voltamos para Muriaé, meu marido adoeceu, a Ataídes, e nós viemos para Muriaé. E ficamos lá muitos anos em Muriaé. E ele recuperou, graças a Deus, e nós reuníamos sempre lá juntos, com outros irmãos, e com o irmão Salomão também lá. Mas muitos anos depois é que mudamos para aqui. Mas sempre nós tínhamos em lembrança a vinda do Salomão para Muriaé, e depois vindo para Juiz de Fora para iniciar esse trabalho. Foi um irmão que trabalhou muito nas coisas de Deus, um irmão muito consagrado ao Senhor, e muito, muito alegre, muito feliz, pregava muito o Evangelho. E aqui encontramos tantos irmãos bons também na época que se converteram, e lembramos de irmãos que temos saudade até hoje, como irmão Olavo, que Aparecida, e outros irmãos que aqui estavam na época, que eram muito tementes a Deus, e conhecemos as pessoas mais antigas aqui também, e conhecemos outros irmãos aqui, como o irmão Denaci, que estava aqui, a família deles, a família dos pais da Delma também, reuniam aqui, o senhor José Maninho e outros irmãos muito consagrados aqui também. Eram irmãos que tinha muito prazer de a gente conversar, de a gente falar, irmãos que amavam uns aos outros, irmãos que prezavam, e
nós na simplicidade que temos, mas gostamos muito de ler a palavra de Deus e gostamos muito de fazer aquilo que é bom para os outros, aquilo que vai fazer, aquilo que vai salvar o outro da perdição eterna. Então nós tínhamos muita alegria em ajudar o trabalho. E nós reunimos muitos anos aqui. E meus filhos foram criados aqui nessa igreja, meus netos foram criados aqui nessa igreja. E agradeço muito os irmãos que nos ajudaram muito aqui, porque os nossos filhos também foram criados aqui. E com muita alegria, com muito prazer, nós trazíamos as crianças e os nossos irmãozinhos aqui, que já saíram também, outros com o irmão Anderson, que está longe, os irmãos, filhos do irmão Daniel Ambrosio, também reuniu todos aqui conosco. Era uma bênção muito grande, muito mesmo. E a nossa casa de oração era pequenininha, era embaixo só. Mas tinha muita gente que me assistia aqui. Lembro de nossos irmãos, a Dona Maria e o senhor José do Carmo. Era uma pessoa muito, muito educada, tinha muita fé no Senhor. E o irmão Aládio, muitas pessoas boas, assim, pessoas de amor, de coração, e nós amávamos muito esses irmãos. A Dona Aparecida, muito achegada, os filhos criados na igreja. Ah, que bênção! Muitas bênçãos eu vi nesses moços criados, se convertendo, se batizando. Foi uma alegria muito grande para nós. E hoje, nós vemos outras pessoas trabalhando aqui, outros irmãos, que hoje estão chegados também. Então não demorou muito, o irmão Ludeval e a irmã Maria mudaram para aqui, para Juiz de Fora, e começaram também a reunir conosco. Mas era uma bênção muito grande, nós, com os irmãos todos aqui, que bênção nós sentíamos, porque tinha muita gente, e nós lembramos dos nossos irmãos Rerinva, antigo, aqui com família, nosso irmão Demas, a esposa, a Dona Di, os irmãos muito, muito bons, os irmãos muito amorosos, e nós temos saudade desses irmãos. E outros irmãos que a gente lembra, a família inteira do irmão Daniel Ambrosio, foi uma bênção nessa igreja aqui também conosco. E aqui com o irmão Salomão, irmã Leia, e os filhos, tinha a tia do Ciene, Sérgio, e era uma bênção muito grande nós estarmos aqui, e outros irmãos que sempre estavam conosco, e irmão Eliseu, irmão Elisão, irmão Joel, todos esses que ajudaram muito, depois foram crescendo, e vimos aqui pregadores novos, como o nosso irmão filho do senhor Aládio, e o Josué, um pregador forte. Lembramos do Zeco, do Zezinho, lembramos do Lei, lembramos da Valéria, da Vânia, que hoje também está trabalhando para o Evangelho, a Vânia e o irmão e esposo dela, que estão trabalhando no Evangelho também. É uma felicidade muito grande. Trabalhei aqui com as crianças também. Eu e Maria Fontes trabalhamos com adolescentes aqui, e tinha bastante meninas, mocinhos, mocinhos, meninos também. E foi um tempo muito especial para todos nós. Sim, eu ajudei também na igreja do Tipaiavu, Ipiranga. Alguns meses, alguns tempo, eu passei lá com os irmãos também, para ajudar, do início, e tinha bastante crianças, e eu ajudei também lá com as crianças,
E foi um tempo muito acosível, um tempo muito bom, muito agradável, porque começou o trabalho novo, todo mundo tinha muita alegria, todo mundo estava junto, era muito bom mesmo o trabalho. E o irmão Salomão era muito incansável mesmo para trabalhar. Ele queria ver todos crentes, ele queria ver crentes mesmo trabalhando no evangelho. E graças a Deus conseguimos muitas pessoas trabalhando no evangelho, moças que saíram para trabalhar no evangelho. Ah, foi uma bênção muito grande para nós. Aqui na igreja, eu gosto de tudo. Eu gosto de ver os moços trabalhando. Eu gosto de ver os moços na frente, cantando, trabalhando, porque os moços têm uma força muito grande. Por exemplo, vejo vocês tocando hinos a Deus. Isso é uma coisa muito bonita. Os irmãos poder reunir entre eles, reunir aqui na casa de oração e ajudar o trabalho, porque as pessoas mais velhas não têm tanta, já passou um pouco, mas só que sentimos a benção, porque o Senhor tem abençoado muito o nosso trabalho. A graça nossa é muito grande de ver os convertidos aqui, moços simpatizando e entrosando nas coisas do Senhor e lutando para que o trabalho vá para frente, o trabalho possa crescer, porque a obra do Senhor é muito grande e nós precisamos de falar do Evangelho, nós precisamos de contar para os outros as bênçãos que recebemos, porque são bênçãos muito grandes. Aqui nós lembramos do irmão Jorge, seu Jorge Lima, a irmã Elzi, que aqui estão também, que iniciaram com ele lá no Jardim do Sol, começaram antes de nós, mas nós sentimos muito felizes juntos, os irmãos estarem aqui e permanecerem aqui. E vemos também os nossos jovens hoje já pegando responsabilidade de pregar. Tenho visto muitas pessoas aqui pregando o evangelho. Nossos irmãos, conhecemos nossos irmãos. Meu marido gostava muito dessa casa de oração. Ele pregou muitas vezes aqui. E muitas vezes. Às vezes até sem poder calar. Às vezes até chorando. Mas porque a obra do Senhor não é fácil. Mas muitas vezes nós oramos muito e pedimos ao Senhor a direção, porque foi muito bom. O Senhor Deus nos ouviu e o Senhor falou conosco. Sim, o nosso momento aqui foi muito bom na casa de oração, que no início, na casa de oração pequena, não era essa aqui, era lá embaixo. Eu tinha era bem o teclado, era um harmônico, e a irmã Eunice tocava aquele harmônico. Às vezes o irmão lá tocava aquele harmônico, e nós cantávamos. Mas era muito agradável mesmo. Aquela família inteira, a família do irmão Daniel bem grande, né? A família do irmão Alado é bem grande, a família. Então era bem grande, a nossa casa de oração era bem cheia também. Gostávamos muito de vir à igreja, trazer as crianças na igreja e encontrar outras crianças para falar. Foi uma bênção, sempre foi uma bênção falarmos o evangelho, que o evangelho de Deus está no nosso coração.